amigos, nossos conhecidos, o Clube de Engenharia tem muito prazer, muita honra de receber aqui o nosso Gilberto Cury, e nós somos da divisão de construções. A Kátia mobilizou muito a DEC para promover esta palestra do Gilberto, e como os senhores não vieram para me ouvir, eu vou passar imediatamente para a Kátia dar seguimento à apresentação. Bom, Gilberto Adib Cury, engenheiro civil, doutor em engenharia, ex-presidente do IEL, que agora se chama IBAP-RJ, ex-vice-presidente do IBAP Nacional, professor da UF, da PUC, do Fundão, da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas. Apresentou esse trabalho na COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia, Avaliações e Perícias, que o IBAP Nacional organiza todo ano. E esse ano de 2015 foi em Minas Gerais. Ele apresentou esse trabalho e ganhou o primeiro lugar com ele. E o trabalho é o Estádio do Engenhão, interdição e reforços estruturais necessários. Passo a palavra agora ao Gilberto. Obrigada. Obrigado, boa noite. Tá dando para ouvir bem? Tá legal? Tá. Bom, vamos começar a explicar um pouquinho a ideia do trabalho. Esse trabalho, na verdade, ele acabou se transformando num trabalho acadêmico que virou um trabalho de congresso e acabou ganhando um prêmio, e nós fomos convidados a apresentá-lo aqui no clube. Então, eu queria agradecer a oportunidade de trazer aqui para o clube esse trabalho, que foi fruto de muito esforço. Nós, como vocês veem aqui os nomes, foram vários participantes que fizeram estudos e outros mais cujos nomes não estão aqui, mas foi uma equipe bastante grande que aprofundou os estudos sobre o estádio. Então, vamos contar um pouquinho da história disso para vocês entenderem a situação. Bom, em primeiro lugar, o Estádio do Engenhão ele foi projetado com uma inspiração no projeto do Oscar Niemeyer, que tirou em segundo lugar na concorrência para o Maracanã. Mas o Niemeyer já tinha bolado uma coisa desse tipo. A partir daí, o arquiteto Carlos Porto e o Gilson, em 1995, fizeram um primeiro desenho do Engenhão. E isso evoluiu para o projeto que foi executado. Essa é uma fotografia do estádio logo após a inauguração. Então, o estádio do Engenhão, a configuração, acho que todo mundo já conhece o estádio, pelo menos de vista, né, externamente, não internamente, mas é um estádio olímpico, ou seja, tem o campo de futebol e por volta tem as pistas de atletismo e capacidade para quase 47 mil pessoas. Agora está sendo transitoriamente ampliado para as Olimpíadas, mas é transitório, depois ele volta à capacidade nominal que está aí. E ele tem como característica principal 4 grandes arcos que sustentam a cobertura, e ele é dividido em 4 grandes setores, norte, sul, leste, oeste, que é o que identifica o estádio internamente. Bom, como é que foi a concepção dessa cobertura? Porque um projeto de estádio é um projeto, em termos estruturais, razoavelmente simples. Não tem grandes sofisticações. E esse estádio também não tem arquibancada, aquela parte de baixo, um quadro repetitivo, e você vai adaptando e fazendo a ligação entre eles, e você tem a arquibancada feita. A sofisticação desse estádio é a cobertura. E o foco do que nós vamos apresentar aqui é a cobertura, porque é onde existiu a denúncia, e a gente vai ver mais adiante, de que existia uma fragilização no estádio. Então, a primeira concepção foi produção em módulos.
Por que módulos? Porque a gente tinha uma limitação de equipamentos, então os módulos tinham que ser compatíveis com os equipamentos disponíveis no mercado nacional. Quais foram as ações e carregamentos considerados? Bom, cargas permanentes e acidentais, eu já passei sem querer aqui para o... Peraí, errei aqui no botão. As cargas permanentes e acidentais foram adotadas as previstas em norma brasileira, 6.120, carga de vento pela norma, pela 6.123, e na situação, e a gente vai detalhar isso um pouco melhor, de uma edificação feito essa, a norma recomenda que se faça um estudo em túnel de vento para se ter, então, um resultado mais adequado, mais compatível com a realidade. Dimensionamento, a norma à época do projeto era a NBR 8.800 de 1986. Essa norma era uma norma bastante desatualizada, então a gente tem como prática aqui, isso é uma história antiga do Brasil, né? Toda vez que a gente tem normas lá fora, melhores e mais atuais do que as normas que a gente tem aqui, a gente adota normas internacionais. Então, foram adotadas as normas americanas e foram feitas mais de 500 modelos estruturais de carregamento e montagem, tanto em análise linear quanto em análise não linear. Além disso, foi feito um estudo grande de instabilidade dos arcos. Então, esse é basicamente o resumo do que se fez em termos de projeto estrutural. A autoria do projeto, o projeto Alfa, foi em 2005. Só lembrando que essa norma brasileira de 2008, de 8.800, ela em 2008 foi revisada e é a atual norma 8.800 de 2008, que rege a estrutura metálica, é uma norma já bastante atualizada, que está calcada basicamente nas normas americanas. Tá certo? Bom, então, essa é a visão do estádio no final da montagem do primeiro arco, e a concepção estrutural do estádio é o quê? 4 gigantes, ou melhor, 8 gigantes, 4 cantos, cada canto com 2 gigantes. Esses gigantes, na verdade, são colunas cilíndricas de concreto armado, ocas, com um topo, a parte maciça para fixação dos arcos, com um diâmetro de 4,80 m, e a altura variava um pouquinho de uma para outra, porque a topografia do terreno não era absolutamente uniforme, mas com uma altura média, vamos dizer, de 45 metros. 2 arcos maiores, leste e oeste, com 221 metros de vão, 2 metros de diâmetro. 2 arcos norte e sul, 163 metros, 2 metros de diâmetro também. Pórticos de canto, pendurais que seguravam a cobertura, tesouras e joistes que eram a estrutura da cobertura e os contraventamentos para segurar os esforços de vento. Então, em termos de corte, nós tivemos aí o esquema de montagem do arco oeste, feito dessa forma, em que nós temos, isso vai ser muito importante, está aqui o arco em corte, né? Temos aqui a sustentação e a sustentação na projeção do pendural. E os outros 3 arcos, leste, norte e sul, foram montados apenas com a sustentação central. Vocês vão reparar que isso faz toda a diferença lá na frente. Então, os arcos rotulados, a flexo-compressão, a gente tem, então, eles são arcos atirantados, né? Os pendurais também rotulados, para trabalhar só esforço normal. As tesouras rotuladas, então a gente tem aqui, né, a tesoura rotulada, trabalhando tudo basicamente a esforço normal.
Muito bem. Primeiro consórcio contratado para executar o projeto e executar a obra, fez o desenvolvimento do projeto, construiu os gigantes, que são aqueles pilares cilíndricos que eu mostrei, fez a montagem da estrutura do arco oeste e fez o descimbramento parcial desse arco oeste. Não fez o descimbramento total do arco, mas fez o descimbramento parcial. E foi desmobilizado, por acordo com a Prefeitura, em dezembro de 2006, quando entrou um segundo consórcio. Aí é uma fotografia da transição. Então, é como estava o estádio na época em que saiu um consórcio e entrou outro consórcio. Então, a gente vê ali, ó, o arco ainda está com cimbramento aqui, que só poderia ser retirado depois que o efeito anel na cobertura estivesse funcionando, e então ele estava parcialmente descimbrado. Então, essa foi a situação de obra na transição entre os dois consórcios. Bom, o segundo consórcio, ele fez a montagem dos outros 3 arcos, fez a interligação, o efeito anel, e aí construiu toda a parte de telhado, acabamentos, instalações, até a inauguração do estádio. Então, e o estádio sendo inaugurado aí em final de junho de 2007, então é a situação. Bom, esse é o estádio que nós vamos apresentar a situação dele. Interdição. O que houve isso? Em 26 de março de 2013, a Prefeitura decidiu interditar o estádio. Qual foi a motivação? Problemas estruturais na cobertura. E o embasamento para isso? Documentos apresentados pelo segundo consórcio, o que finalizou a obra, um laudo de uma empresa alemã e o resultado de um ensaio de túnel de vento num laboratório alemão. Baseado nisto, que foi apresentado por este consórcio, a Prefeitura decidiu pela interdição. Muito bem. Imediatamente depois, logo depois, houve uma manifestação da ABES, que é a Associação Brasileira que congrega o pessoal de estruturas, questionando essa decisão. E aí foi feita uma análise independente e foi contratada uma empresa britânica, que talvez seja o laboratório mais conceituado a nível de mundo, em termos de estudo de vento, para fazer uma análise. E a análise desse laboratório britânico foi o seguinte, que os ensaios de túnel de vento feitos pelos canadenses e pelos alemães, estudados, validou a análise que os canadenses fizeram, que foi a análise adotada na época do projeto. Então, isso é uma coisa importante ficar bem clara. Foi feita, então, uma análise por um terceiro laboratório que valida o que foi feito a nível de projeto em termos de vento. Qual é a conclusão que a ABES, no começo de maio de 2013, coisa de um mês e pouco depois da interdição, faz de recomendações? Ela recomenda que se revisasse o relatório da SBP, da empresa alemã, não mais baseada nos resultados da UOCA, que foi o laboratório alemão, mas baseado nos canadenses, para ver o que dava. Isso não foi feito. E recomendou que se fizesse uma revisão nesse relatório, considerando os preceitos da norma brasileira, porque ele estava todo calcado nas normas europeias, no Eurocode. Então, essas 2 recomendações foram feitas e para o ar. Ninguém tomou nenhuma providência. A partir daí, a Prefeitura fez o quê? Meados de maio, instituiu uma comissão especial, componentes 3, para analisar todos os estudos e laudos existentes. Deu 15 dias para essa comissão se pronunciar. 15 dias. A comissão levou um pouquinho mais, levou 20. Em 6 de junho,
imediatamente depois da inauguração do Maracanã, eles apresentaram um relatório em que chegam a uma conclusão: não conformidades de projeto com reflexos já visíveis sobre o estado da estrutura, pelo que os níveis de confiabilidade estrutural prescritos pela norma de 2008 não são atendidos. E faz a recomendação: reforço estrutural. Muito bem. A partir daí, começou o processo de reforço estrutural. Meses depois, quase 6 meses depois, o CREA apresenta um laudo a respeito com as seguintes conclusões: que a solução estrutural foi inadequada para o tipo de obra, que o consórcio Engenhão não efetuou a análise técnica do projeto, o consórcio Engenhão é o segundo consórcio, por considerar que não dispunha de tempo, 6 meses, e assumiu a responsabilidade pelo projeto e obra, mas não verificou o projeto. Isso o CREA, então, consigna. E que há indícios da ocorrência de erros de execução durante a montagem. Então, se a gente for olhar a linha de tempo, olha que coisa interessante. Ele foi inaugurado em 30 de junho de 2007. Foi interditado em 26 de março de 2013. E o início do reforço foi em setembro de 2014. Nós temos aqui 18 meses em que o estádio ficou fechado sem uma escora. Ué, tem problema estrutural? Vai cair o estádio se acontecer algum vento, alguma coisa maior? 18 meses sem botar uma escora? Que dono de estádio é esse? Isso é uma coisa que chama a atenção da gente. E a estrutura estava trabalhando 7 anos e 3 meses até começar o trabalho de reforço, desde a inauguração até aqui. Muito bem. Após 7 anos de inauguração, o primeiro consórcio, foi chamado a responder à prefeitura pelos problemas. E aí, contratou um grupo de profissionais, vocês já viram o nome de alguns deles ali. Eu fiz parte desse grupo e ainda estou atuando nisso, tanto é que estou aqui apresentando. E o questionamento que eles fizeram a gente foi o seguinte: nós queremos saber o que nós erramos e aonde nós erramos. E esse é que foi o estudo que foi feito, e é esse resultado desse estudo que está sendo trazido aqui para os senhores e que foi apresentado no Congresso. Tá certo? Então vamos lá. Foi contratada a auditoria do projeto pela Controlato, do professor Ronaldo Batista, da COP, da professora Pfaio. Foi contratada a análise patológica da cobertura, tanto com a análise do projeto executivo, quanto a análise em campo da DFA, que é uma empresa de São Paulo especializada nesse tipo de trabalho em patologia, talvez a empresa de maior punch hoje no mercado para esse tipo de atividade. Muito bem, vamos analisar a auditoria de projeto. Qual era o escopo? Verificar as premissas, conceitos, fazer uma modelagem numérico-computacional 3D, análise de estabilidade da estrutura metálica sob a ação das cargas estáticas e do vento, avaliação global do projeto. Levou 9 meses estudando. Comissão da prefeitura, que eram só 3 pessoas, em 15 dias deu o resultado, que levou 9 meses para chegar ao resultado. E chegou. As premissas e conceitos adotados são satisfatórios, a estrutura da cobertura é estável. Interessante. Aí vamos entender isso. Todo projeto estrutural sempre foi assim. Você começa com concepção, depois faz estimativa de carregamentos,
determinação dos esforços, dimensionamento, detalhamento. Hoje a gente tem a etapa de CQP, que é a mais moderna, mas projeto estrutural é isso. Basicamente, são essas etapas. Qualquer projeto, desde uma casa de cachorro até a coisa mais sofisticada que vocês possam imaginar, projeto estrutural é isso. Muito bem. Aonde foram os questionamentos feitos ao projeto estrutural original? Na estimativa de carregamentos. O que é a estimativa?